Olá, família Libriana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Libra. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 30, o anjo Omael, que vai reger energeticamente essa leitura. Espero que nessa mesa tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, libriano, um presente para você, libriana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos o eremita, o arcano maior de número 9. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos o cavaleiro, né, de paus. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta, né, do 8 de ouros. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o eremita, nós temos a carta da rainha de espadas. Ainda nesta vibração, temos também a torre, o arcano maior de número 16. Sobre o cavaleiro de paus, nós temos o 4 de espadas e também a carta, né, do rei de espadas. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre o 8 de ouros, nós temos o 5 de espadas e também a carta, né, a energia, a vibração do 10 de paus. Bem, libriano, libriana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Bem, sobre o eremita, nós temos a carta da árvore. Sobre o cavaleiro de paus, nós temos a carta da montanha. E sobre o 8 de ouros, nós temos a carta de número 8. Bem, libriano, libriana, a energia do presente ela será regida pelo eremita. O eremita é uma influência direta do signo de Virgem. Há aqui um posicionamento dentro do seio familiar. A árvore é como se você fosse se comunicar. O eremita, né, traz essa perspectiva aqui de comunicação, se comunicar, falar, externar para a família. Então é a família aqui unida, né, em algum momento, enfim. E você trazendo aqui um posicionamento, né? É porque o eremita é como um aspecto de luz na escuridão. E você tem que se comunicar com sabedoria. Então, apreciando também momentos de solidão antes desta comunicação. Então, meditar, se isolar um pouco, né, ficar sozinho, sozinha, para que você possa irradiar essa luz, né, de dentro, que é a energia do eremita, e essa luz como a representação da sabedoria. Então você, com sabedoria, irá falar, orientar pessoas. Então aqui é irradiação da tua luz interior para que as outras pessoas possam enxergar, mesmo em momentos desafiadores aqui,
que envolve a energia da família. Mas a espiritualidade está do teu lado, usa essa verdade espiritual, porque ela vai te guiar aqui como um norte. Então, é muita luz e muito brilho, mesmo que você esteja passando, né, por momentos desafiadores dentro da tua casa. Até porque abaixo nós temos a carta da torre. E a torre também é um processo de libertação, né? Ou soltar aqui relações que não mais servem, para que você possa abrir espaço para novas oportunidades. Às vezes pode ser uma mudança repentina, porque a torre diz assim, que anteriormente nós mudamos, tentamos aqui modificar um aspecto dentro de nós, mas protelamos, não fazemos a mudança. E aí o universo vem, manda aquele raio aqui inesperado que nos atinge, para que a gente faça de fato a mudança. Mas a torre é reconstrução. É como se depois da destruição nós fôssemos aqui a juntar os caquinhos e nos reconstruir, nos refazer. Então é um despertar, é uma compreensão também que há essa necessidade de mudar. Como eu disse, são áreas que nós construímos na nossa vida de forma errônea e a gente vai se reerguer, se refazer. Então, é um processo de revelação, né, depois de um sofrimento extremo e essa necessidade aqui de aceitar o fim das coisas. Então, as estruturas aqui desmoronando, grandes mudanças, abandone as expectativas e adote também uma postura menos autoritária. Até porque eu tenho uma rainha de espadas, né? Não é essa autoridade dentro do aspecto da comunicação, mas às vezes nem sempre as coisas acontecem como de fato nós queremos. Então, há essa necessidade aqui, de se expressar, de se comunicar, ensinar, promover, observar um pouco mais, obter também a sabedoria das outras pessoas, porque, como eu disse anteriormente, você estará aqui falando para as outras pessoas. E a Rainha de Espadas, às vezes, é um processo de defesa, muita autonomia intelectual, às vezes uma certa impaciência, porque quando você leva a palavra, quando você fala, às vezes as pessoas não acompanham o teu raciocínio, né? Então tem que ter aqui um pouquinho de cuidado só em relação a esta questão da impaciência, vamos dizer assim, mas vai falando aqui aos poucos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Libra. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos um cavaleiro de paus sobre a montanha. A montanha é concretude, firmeza, segurança, né? Fé. E aqui é como se você viesse lidando, né, com alguém impetuoso, perverso, de personalidade um pouco mais enérgica, né? E vem em busca apenas de uma aventura, apenas alguém que segue as suas paixões, né? Então, cuidado aqui, quando você lida diretamente com alguém extremamente centrado, egóico. Até porque abaixo nós temos um rei de espadas e também traz aqui outras características. Mas ainda eu queria falar uma coisa sobre esse cavaleiro de paus, porque também é uma carta que traz muito movimento, muita ação e você precisa assumir um pouco mais de riscos e atrás de novas aventuras ou de desejos pessoais. Então, você precisa, né, seguir aquilo que é importante para você, aquilo que você considera de fato crescimento, felicidade. Então tem que se movimentar um pouco mais, porque as coisas tendem a acontecer de forma rápida e segura. Mas quando se fala aqui de um masculino, tem que se lidar com essa outra pessoa com um pouco mais de estratégia, planejar para que você possa estar no controle, porque aqui é lidando com alguém um pouco mais frio, insensível, e você precisa colocar os teus planos em ação para que você venha aqui solucionar um enigma ou esclarecer uma confusão, e requer aqui um olhar, eu diria aqui,
mais claro, mais transparente, né, com essa outra pessoa, onde você deve colocar este masculino no seu devido lugar. Ainda nessa perspectiva do passado, influenciando o presente, nós temos um 4 de espadas, que é um período de descanso, de reflexão, né, a necessidade de silêncio, introspecção, como a carta do eremita, né, devido à ansiedade ou algum tipo de estresse. Mas o tarot está dizendo aqui que há uma proteção espiritual sobre você. Precisa trazer calma, paz na mente, porque através desse relaxamento você vai procurar as respostas, né, por meio da meditação, do sono. Então, deixando aqui de lado as preocupações, firmeza para as tuas ideias, ou as ideias vindo aqui de momento de tranquilidade. Então, o tarot está pedindo assim, se possível, né, tirar um tempinho para você, um final de semana, né, tirar o domingo para relaxar, ler um livro, ver um filme, uma série, enfim. Precisa trazer aqui um pouco de ócio criativo e de descanso para o campo mental. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Libra. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Assim como também, vai aparecer aqui nos cards, na tela, a indicação do meu número. Nessa perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos um 8 de ouro sobre a carta de número 8, que é a influência do signo de Escorpião, o 8º signo. Aqui é uma ascensão, uma transmutação, uma transformação. É como se alguém te pedisse para fazer algo, uma proposta, né? Só que esse algo, essa coisa, nós não dominamos. Isso traz uma certa energia de medo. Mesmo que essa proposta chegue até você e que você não domine, fale para aquela outra pessoa, né, que fez a proposta para você. Olha, eu não domino isso que você está me pedindo, mas eu vou tentar. E a partir do momento em que você se permite a fazer algo novo, isso traz um processo de perfeição. Porque aqui é perseverança e dedicação. Dentro do campo do trabalho, ou até mesmo dentro da tua casa, desenvolvendo uma nova habilidade, um talento. Então, aqui é o aperfeiçoamento. E cada vez que você faz, você vai se moldando a essa situação. Então, você precisa aqui se permitir as novas possibilidades. É isso que o tarot está pedindo, né? Se permita a aprender coisas novas e a se desenvolver. Mas tem que ter aqui um certo cuidado, porque nós temos o 5 de espadas. E o 5 de espadas traz uma energia de desentendimentos, conflitos, uma certa sensação de insatisfação. Pode representar discussões dentro da sua casa, na família. Então tem que ter um certo cuidado e observar essas discussões, né? Porque isso pode estar sendo motivada pelo orgulho e pelo egocentrismo. Então é uma reflexão ou uma compreensão por trás dessas brigas, né? Para que os ciclos não se tornem aqui tão prejudicial e não permitir que nada e nem ninguém tire vantagem de você ou busque sobre você a vitória a qualquer custo. Até porque esse 5 de espadas é como se alguém fosse explorar uma fraqueza sua. E você não pode permitir, né? Então, o foco central aqui dessa carta é a tripudiação, é a desonra. Então, alguém aqui que tem uma necessidade de progredir, de fazer ou levar sobre a sua energia, e você não deve permitir que isso aconteça. Até porque há muitas responsabilidades, fardos, né, pesados aqui sobre você. Então, o 10 de espadas traz isso, os desafios, as responsabilidades, a bagagem pesada, a opressão, porque há outras pessoas aqui dependendo diretamente de você e você vai se sentir, né, sobrecarregado, incapaz de enfrentar essa pressão. O desafio aqui seria superar os teus próprios limites. Então, se muita dessa responsabilidade, você assumiu por vontade própria, você precisa dialogar, falar, externar e soltar
todo esse peso que há aqui sobre os teus ombros, para que você possa trazer um pouco mais de leveza. Então, o tarô está pedindo aqui calma, calma, paz, leveza e fluidez. E se abrir aqui para as novas possibilidades representadas pelo 8 de ouros. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Libra. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 30, Omael. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 70 e a mensagem diz o seguinte: liberte-se de qualquer desespero, dance, cante, escute músicas alegres para afugentar as tristezas. Leia livros de autoajuda. Invoque este anjo para ter uma visão clara do caminho a ser percorrido, para manter confiança e atingir os seus ideais. Omael, anjo de número 30, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 70. Desde já eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui. Esse canal ele só coexiste graças a ti. Muito obrigado pelo apoio, né? Porque é o comentário, o like de vocês que faz com que a gente tenha aqui o impulso de gravar mais conteúdos. Se possível também se inscreva lá no nosso outro canal, onde eu tento relatar um pouco mais sobre o meu cotidiano, veja os nossos vídeos, deixe o seu comentário, vai aparecer aqui na tela, né, nos cards em algum local, até para que a gente possa também manter esse canal de tarô em exercício. Desde já, gratidão, paz e muita luz. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.